Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer um review sobre o meu forno elétrico de embutir da Britânia. Quer ver se vale a pena? Vem descobrir comigo! Bom pessoal, estou aqui com o manual em mãos para falar para vocês um pouquinho do meu forno elétrico da Britânia. Esse forno, ele é do modelo BFE 47. 47 porque ele tem a capacidade de 47 litros, tá? Ele não é um modelo tão pequeno, mas também não é tão grande, né? Tem fornos de capacidade muito maiores que esse, tá? Mas aqui em casa, para minha necessidade, está ok. Tem 8 meses que eu tenho esse forno, porém ele está em funcionamento há mais ou menos 6 meses, porque eu comprei e demorou 2 meses para ele ser instalado aqui no meu móvel. Bom, ele chega muito bem embalado, tá? Eu comprei ele pela Magazine Luiza, vou deixar o link aqui na minha lojinha para vocês. Pessoal, minha lojinha é muito confiável, tá? Ela é uma parceira da Magalu, então você pode adquirir no link que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Esse forno, ele teve para mim um ótimo custo-benefício e eu consegui adquirir esse modelo na faixa de R$900. Foi um achado, viu gente? Foi um achado mesmo. E mais, esses tempos para trás, né, na Black Friday, eu encontrei esse mesmo modelo por R$600. Então tava assim, ó, super barato. Bom, esse é o modelo de 47 litros. Ele é muito lindo, como vocês podem ver, depois eu vou mostrar um pouco mais de perto, tá? Ele tem a frente toda em vidro, tá? Um vidro espelhado. E ele tem essa moldura aqui maravilhosa que acompanha o produto, tá? Eu vou acompanhar aqui o manual para poder falar certinho para vocês. Ele vem com a moldura. Ele tem essa moldura maravilhosa, grossa, né? Que dá um belo charme, né? Para esse eletrodoméstico. Ele tem esse pegador aqui de porta no inox, né? Que é bem bonito também. A porta é em vidro, né? Um vidro espelhado. Ele tem, dentro eu vou mostrar para vocês que ele tem uma grelha deslizante, que ela é removível. O nosso primeiro botão é o botão de temperatura. Ele vai até a temperatura de 230 graus. Esse seletor de resistência, ele tem 3 níveis, tá? O nível que a gente pode optar por utilizar apenas a resistência superior, né? Que é como se fosse a nossa grelha, né? Como se fosse aquela grelha mesmo que a gente quer dourar o alimento. Então a gente coloca aqui na parte de resistência superior. Se a gente quer apenas esquentar, por exemplo, ou cozinhar alguma coisa, a gente pode utilizar apenas a grelha inferior, né, que é a resistência inferior, e a gente pode estar utilizando, né, que é a que eu mais utilizo, a resistência de cima e de baixo, né, a superior e a inferior, que além de estar preparando o alimento, ele ainda utiliza a função que é a grelha para dar uma dourada no alimento na parte superior. Ele tem um tempo de 120 minutos, então ele pode ficar ligado direto por 2 horas. Quando a gente gira a rosquinha do tempo, ele já começa a contar como se fosse um reloginho mesmo, e aí ele já acende a luz lá dentro, tá bom? E essa luz aqui a gente ela vai acender quando o produto, né, quando o eletrodoméstico estiver ligado. E aqui também tem uma opçãozinha de manter ligado, né, que é onde que a luz mantém acesa. Quando a gente for preparar alguma coisa, a gente vai, né, definir o tempo que a gente quer e o relógio vai começar a contar. Quando ele finalizar, né, a contagem, né, o tempo que a gente definiu, ele vai dar o barulhinho, né, que está finalizado. Ou a gente pode, se a gente ver que já está pronto, a gente pode, né, voltar no início, né, que vai fazer o mesmo barulhinho. Ele é da Britânia, tá? E eu vou mostrar ele por dentro para vocês verem como ele é bonito e como ele é grande, né? Pra mim aqui super cumpre, né? Com a função dele, pra mim é um tamanho super adequado. Porém, dependendo de algum preparo que você vai fazer, e se for utilizar uma forma muito grande, nele não vai caber, né? Porque tem vários tamanhos de forma, né? Igual, por exemplo, se eu for fazer uma lasanha numa forma muito grande, não vai caber. Então, antes de eu preparar, eu tenho que vir aqui, medir a forma se vai caber certinho, né? Vai caber com folga para mim
colocar, né, o produto, o alimento na forma que eu preciso. Para a gente poder realizar a limpeza dele, no interior é apenas com pano úmido e sabão. Se atentar para não cair nenhuma gotinha de água na resistência, né? Porque a resistência fica exposta. Então a gente tem que se atentar ao limpar, né? Para tomar cuidado com a resistência. Aqui na parte frontal a gente pode utilizar um pano úmido, um paninho com álcool para retirar as manchas, né? Porque é como se fosse um espelho ou um vidro mesmo. Uma janela, por exemplo. Então fica marcado, marca bastante as mãos. Então a gente pode passar limpa-vidros, o álcool, o que você preferir para estar realizando essa limpeza externa, tá? Mas interno, somente um paninho lá úmido com sabão, tá bom? Ele é bem simples, tá, gente? O forno elétrico, ele é de embutir, ele é bem simples. Porém, o que vai ser um pouquinho mais complicado é a forma de embutir nele. Você vai ter que ver com seu marceneiro qual a melhor forma de instalar ele no móvel, tá? Esse modelo, eu vou ver se eu tenho foto dele, eu coloco para vocês. Esse modelo de forno de embutir, ele é como qualquer outro forno, ele é como se fosse um forno de bancada. Pelo menos esse modelo aqui da Britânia. Por quê? Ele tem pés, ele tem 4 pezinhos, né, de apoio. E a única coisa que faz ele ser um forno de embutir, né, pelo menos na minha visão de leiga, é a moldura. A moldura que dá o detalhe dele ser um forno embutido. Ele visivelmente é um forno comum, como se fosse um forno de bancada. Quando a gente for colocar, né, instalar ele no móvel, a gente tem que se atentar às medidas, né, de segurança para que ele esteja dentro do móvel. A forma que esse forno aqui tem de fazer a remoção do vapor lá de dentro é nas laterais, tá? Então, nas duas laterais, ele tem várias aberturas, né, para poder estar saindo esse vapor. E na parte de cima e de baixo não tem nada, ele é liso. Ele tem um cabo elétrico de mais ou menos 1,5 metro, tá? Ele é um cabo relativamente grande. E o plug dele é de 20 amperes, que é aquele mais grossinho, tá? De 3 pinos. Então a gente tem que se atentar a isso também para poder ficar fazendo essa ligação na energia. Então ele é um cabo de 20 amperes, que é o mais grossinho, e ele tem 3 pinos, tá? Mas fora isso, ele é bem fácil de manusear. Se você não tiver ainda um móvel pronto para poder estar instalando, você pode utilizar ele tranquilamente como se fosse de bancada, porque o que define ele, né, pelo menos aqui visualmente, é a nossa moldura. Essa moldura, ela pode ser parafusada no móvel, tá? Que você for utilizar aí na sua casa. E ela também pode ser colada, tá? Tem 2 chapinhas de cada lado, tá? Para poder fazer essa adaptação da nossa moldura. E essas chapinhas, elas contam com fita dupla face, tá? Então, dependendo aí da sua utilização, você pode apenas colar. Aqui no meu caso, eu utilizei das 2 formas. Eu parafusei essa moldura e também colei ela no móvel para poder ficar melhor fixada. Mas ele é bem simples, tá? Ele é um forno compacto. Ele super serviu aqui para casa, ele é muito útil. Um ponto negativo que eu achei, pelo menos em comparação com um outro forno de bancada que eu tinha aqui, é que ele demora um pouco mais para estar preparando o alimento, né? Para estar assando, principalmente o bolo, que foi o teste que eu fiz. Um bolo no outro forno que eu tinha de bancada demorava cerca de 40 minutos para estar assado. Nesse aqui demora 1 hora redonda, tá, gente? Então demora assim 20 minutos a mais do que um forno de bancada. Mas é só um pontinho negativo que eu achei, é que ele demora um pouco mais em comparação com outro forno que também era da Britânia, de bancada, né? Mas assim, eu super recomendo esse forno. Eu achei ele muito maravilhoso por ele ser espelhado, combinou muito com o micro-ondas que eu já tinha aqui. Então assim, eu super recomendo, eu amei. Foi realmente um achado encontrar ele num preço bem mais em conta do que normalmente a gente acha, né? Então eu fiquei super satisfeita em adquirir esse produto, mas minha nota é 9 de 10, só por esse atraso mesmo no preparo. Tirando isso, ele é perfeito, tá bom, gente? Agora eu vou mostrar para vocês ele de pertinho e ele por dentro para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Bom, pessoal, esse é ele, tá? Ele é bem bonito, tem essa moldura bem grossa, tá? Na parte superior
inferior, ela tem uma faixa mais grossa. Nas laterais ela é um pouco mais fininha, tá? Mas é muito bonita. Aqui é o nosso puxador, ele tem um detalhe, olha, de ser rajadinho, conseguem perceber? Mas ele é muito bonito, tá? Ele é inox. Aqui tem a nossa marca Britânia. Aqui do lado, que é o nosso painel, já tem escrito que ele é 47 litros. Aqui é a nossa rosquinha de temperatura, que vai do 100 ao 230. O do meio é a nossa resistência, né? O seletor de resistência. Ele tem a função superior, né? Que é a função dourar. A função inferior e a função dourar e inferior, né? Que a gente cozinha e consegue dourar o alimento tudo ao mesmo tempo. E aqui é o nosso tempo, que vai do 0 ao 120, né? Então, a gente consegue tá utilizando aí por 2 horas seguidas. E também tem a função manter ligado, ó, que a gente acende a luz lá de dentro. Agora eu vou abrir aqui para vocês verem. Ele é bem grossinho aqui, ele é um vidro bastante resistente, tá? Ó, é vidro, tá? Aqui também na parte de dentro. Aqui, ó, na porta, a gente tem esses dentinhos, ó. Esses dentinhos deixam a gente não ter que fechar a porta por completo. Ó, eu normalmente, como aqui em casa ele tá dentro do móvel, eu gosto sempre, depois que acaba algum preparo, eu deixo ele com a porta meio aberta para poder sair mais fácil esse vapor quente lá de dentro. Pra não ter perigo de afetar o meu móvel, tá, gente? Então, eu sempre, depois que eu preparo alguma coisa, eu deixo ele meio aberto para poder tá saindo esse vapor. Eu consigo deixar ele completamente aberto, meio aberto e um pouco menos aberto, ó, e bem pouquinho, ó. Ele fica só uma gretinha aberta. E o que facilita muito, pelo menos eu acho, né? Você não precisa deixar ele completamente com a tampa aberta para poder retirar o vapor. Então, isso me agrada muito. Temos, né, os níveis que a gente consegue colocar essa bandeja aqui, né, que é a nossa grade. Então, temos 1, 2, 3, 4 níveis que a gente consegue estar colocando a nossa gradezinha. Ó, do outro lado também, a gente tem uma luz, ó. E lá atrás, tá vendo como é que ele é bonito aqui, ó? Ele é cheio desses detalhes, olha, eu achei ele muito bonito por dentro. Ó, essa parte aqui é removível. E aqui ela tem até uma abinha, ó, pra não deixar a sua forma ir muito, né, encostar naquela parte lá de trás. Então, ela tem um esbarro, né, uma abinha pra gente não ir muito pra trás com a forma. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, é que se você, dependendo da forma que você colocar a forma, ela não é muito firme aqui não, tá? Dependendo de que nível você coloca aqui, ela fica mais bamba, ó. Tá vendo? Porque eu coloquei um espaço maior. Vocês conseguem perceber que eu coloquei aqui, ó. Então, pra essa forma não ficar tão balançando muito, eu tenho que colocar nesses espaços que são menores. Vou colocar aqui em cima pra gente fazer o teste, ó. Ela fica um pouco mais firme, ó. Tá bom? Mas ela é assim porque pra gente não ter que pegar a forma daqui de dentro, a gente pode vir trazendo aqui a nossa grade para poder remover a nossa forma, tá? Por isso que ela é um pouco mais bambinha assim. E aqui embaixo tem uma outra, como se fosse uma chapa, ó. Tem essa chapa, que eu acredito não tem no manual, viu, gente? Eu não achei nada escrito no manual sobre essa forma aqui. Mas eu acredito que seja para não deixar pingar nada na nossa resistência. Porque tá vendo a resistência cá embaixo? Ó, essa aqui, ó, essa e aquela lá é a nossa resistência. Aqui, ó, essa daqui e a outra é a nossa resistência. Então, essa chapinha aqui, eu acredito que seja pra não deixar cair nada, se por acaso derramar,
não deixar cair na nossa resistência para não queimar, né, a resistência. Porém, e aqui do lado, ó, tem até um lugar específico para colocar essa chapinha. Tá vendo aqui, ó? Tem dos dois lados, tá? Ó. Essa daqui é onde a gente vai colocar essa chapa. Porém, pelo menos aqui em casa, eu não gosto muito de utilizar essa chapa, não. Assim, é com minha conta e risco, né? Mas eu não gosto muito de utilizar porque eu acho que ela demora ainda mais para poder esquentar, tipo assim, né? Para poder preparar o alimento. Porque como essa chapa é um pouquinho... Ela não é grossa, mas eu acho que ela... até essa chapa aqui esquentar, demora a passar calor, né? Então, o alimento demora... eu acho que é isso que faz o alimento demorar a ser preparado. Então, normalmente, eu retiro essa chapa aqui quando eu vejo, né, que não vai derramar nem nada. Tipo assim, quando é um bolo, alguma coisa assim, eu sempre preparo numa forma maior para não ter perigo de derramar. Mas quando eu vejo que é um trem que pode derramar, alguma coisa que tenha molho, por exemplo, uma lasanha, aí eu sempre utilizo com essa forma para não ter perigo, né, de cair nada na resistência e queimar. Então, ele é assim, ó. Gente, eu não achei ele pequeno não, tá? Eu vou colocar a medida dele aqui nas descrições para vocês, mas eu não achei ele muito pequeno. Vai depender mais da forma, né? Que você vai utilizar. Se você for utilizar, dependendo do preparo, uma forma muito grande, às vezes não vai caber. Aqui do lado é onde fica parafusado a minha moldura, tá? Fica parafusado no móvel. Aí ela fica dos dois lados, tá? E fechar. Olha como ele é. Gente, é muito bonito, de verdade. A moldura, ela não é tão grossinha, tá? Assim, a moldura deve ter aqui, tem a medida de um dedo. É bem bonito. Ele é refletivo, então vocês estão vendo tudo que tem atrás. Ó. Pessoal, é isso. Minhas considerações são essas. Minha nota é 9 de 10. Ele cumpre com toda a sua função e também cumpre com a minha necessidade aqui para casa. Eu vou deixar o link dele na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha, comenta. Se tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou esclarecer ela para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau!